Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é sexta-feira, dia 25 de junho, e o Evangelho para a liturgia de hoje é Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sê limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não diga nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos diante de um homem leproso. Jesus se encontra com um homem leproso, um homem que tem o coração livre, não é? Porque ele se aproxima de Jesus. O leproso não podia se aproximar de pessoas sadias. Ele tem coragem, o leproso. Se aproxima e não tem somente coragem, mas tem também fé. Se aproxima e se ajoelha, que é um gesto de compreensão do senhorio de Jesus e de que Jesus é mestre, e disse: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Por que ele usa purificar ao invés de curar? Porque a lepra, para os antigos, estava ligada a uma espécie de pecado. A lepra era uma doença tão séria, tão grave, que normalmente as pessoas diziam: se alguém adoeceu de lepra, é porque cometeu um pecado grave, porque para sofrer tanto, ela deve ter rompido a amizade com Deus através de um pecado grave ou gravíssimo. E ele pede a Jesus para purificá-lo. Purificá-lo significava perdoar os seus pecados e fazê-lo ter de novo saúde, poder de novo conviver com as pessoas, porque um leproso era alguém condenado ao isolamento. Condenado não só ao isolamento social, mas condenado também a uma certa discriminação, e uma discriminação inclusive religiosa, porque não podia frequentar o templo, nem a sinagoga, deveria ficar isolado, ou morando nas florestas, ou numa caverna, num lugar à parte, e toda vez que viesse à rua deveria andar com um material que fizesse barulho, como se fosse um chocalho, e ao avistar uma pessoa com saúde, gritar: leproso, leproso, eu sou leproso. Quer dizer, é algo muito forte, não é? Era uma vida subvivida, não é? Diz o texto que Jesus não teve medo, porque se dizia: se alguém tocar um leproso, se torna impuro igual a ele. Mas acontece o contrário. Jesus toca o leproso porque sabe que ele veio para purificar o mundo, veio não para condenar, mas veio para purificar, para restaurar, para restabelecer o equilíbrio do mundo. E ele então toca o leproso sabendo que ele não ficará impuro. O leproso é que vai reencontrar o seu equilíbrio, vai reencontrar a sua saúde. E ele diz ao leproso, dá uma ordem, né? Ser limpo, quer dizer, seja purificado agora mesmo, através desse toque, através dessa presença que tudo transforma. E diz o texto que no mesmo instante o homem ficou curado da lepra, quer dizer, o homem foi restabelecido. E Jesus disse a ele: olha, não diga nada a ninguém. Como quem diz assim: eu não quero criar méritos ou fama por conta disto. Vá apresentar-se ao sacerdote, como diz a lei, e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Interessante que, se a lepra representa um distanciamento, um castigo, uma falta de comunhão com Deus, Jesus restaura o homem, restabelece o homem. Quantas pessoas vivem hoje na sociedade como se fossem leprosas? E muitas vezes nós não tomamos consciência disso. Quantas pessoas que vivem à margem da sociedade necessitam da nossa presença cristã, necessitam da nossa oração, da nossa intercessão e da nossa ajuda. O Evangelho de hoje traz muitas lições.
A primeira é que o homem não deve render-se àquilo que os outros dizem que é o seu destino. Talvez alguém tenha dito ao leproso: olha, você nunca vai ficar curado. Você ofendeu a Deus gravemente, esse é o seu destino. Você deve pagar o seu crime. E ele, dentro de si, talvez acreditasse até um pouco nisso, mas ele pensou: vai passar aqui o Mestre Jesus, que está descendo do monte. O monte é o lugar da oração, mas também do ensinamento, né? Vai passar aqui o Mestre Jesus e eu não me conformo com essa ideia de que eu não estou em comunhão com Deus. E se eu não estou, eu quero restabelecer minha comunhão com Deus. E quando ele passar aqui, eu vou gritar, e vou chamar, e vou rezar, e vou pedir ajuda. E diz o texto que ele se aproximou e se ajoelhou diante de Jesus e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Quer dizer, purifica a minha vida, restaura-me. Concede-me equilíbrio novamente, concede-me a saúde do corpo e da alma, concede-me a vida nova que eu desejo, retira-me dessa situação de exclusão, retira-me dessa situação em que as pessoas me veem como uma coisa qualquer e não como um ser humano. É belo isso, né? Ele não se conforma com o que as pessoas predeterminaram para ele, né? E aí Jesus também rompe com os protocolos da época, estende a mão, não podia fazer isso, e tocou nele e disse: olha, você vai ficar limpo agora. Você vai ficar limpo agora. E os antigos diziam: só Deus tem poder de perdoar pecados. Pois se Cristo é Deus, então agora ele vai perdoar os pecados deste homem, ele será limpo, será purificado e será curado da lepra. Amados irmãos e irmãs, nós devemos pensar no texto de hoje e pensar que muitas vezes nós nos comportamos também assim, como esse homem leproso, não é? Os leprosos, às vezes, eles tinham que se excluir, né? A sociedade tinha uma ordem muito rígida quanto a isso, porque havia um perigo de contaminação, não é? Então hoje nós podemos pensar nessas pessoas que estão excluídas inclusive pela religião, pessoas que se sentem à margem, e pensar não com o nosso modo de pensar e segundo a nossa lógica, mas conforme a lógica de Cristo, que a todos acolhe inclusive este homem e concede a ele uma segunda chance de ser feliz. Desejo a todos um ótimo dia e que a nossa fé não nos leve nunca a nos separar dos outros, nos sentindo melhores, mais preparados ou mais santos, excluindo também pessoas ou discriminando, mas a nossa fé nos leve a fazer como Cristo, a acolher e a estender a mão para quem precisa. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.